Livro Deuses Falsos, parte final, epílogo. Descobrindo e substituindo seus ídolos. A importância de discernir, os ídolos. É impossível entender seu coração ou sua cultura se você não discernir os deuses falsos que o influenciam. Em Romanos 1, 21 a 25, Paulo mostra que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos, mas o que há de fundamentalmente errado no coração humano. Aspas. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Paulo continua apresentando uma lista de pecados que criam miséria e maldade no mundo, mas todos têm raiz nesse solo, o inexorável ímpeto humano por, entre aspas, produzir deuses. Em outras palavras, a idolatria é sempre a razão pela qual fazemos algo errado. Ninguém entendeu isso melhor que Martinho Lutero. Em seus Catecismo Maior, em 1529, e na obra Tratado sobre as Boas Obras, ele escreveu que os 10 mandamentos começam com um preceito contra a idolatria. Por que essa prioridade? Porque, segundo Lutero, a motivação fundamental da transgressão da lei é a idolatria. Nunca infringimos os outros mandamentos sem infringir o primeiro. Porque deixamos de amar ou manter promessas ou de viver de maneira altruísta? Claro, a resposta genérica é porque somos fracos e pecadores. Mas a específica, em qualquer circunstância real, é a existência de algo que você sente que precisa ter a fim de ser feliz. Algo mais importante para o seu coração do que o próprio Deus. Não mentiríamos a menos que primeiro tivéssemos tornado alguma coisa a aprovação humana, a reputação, o poder sobre as pessoas, a vantagem financeira mais importante e valiosa no nosso coração que a graça e o favor de Deus. O segredo para mudar é identificar e demolir os deuses falsos do seu coração. É impossível entender uma cultura sem discernir os ídolos dela. Os filósofos judeus Moshe Halbertal e Avishai Margalit deixam claro que a idolatria não é simplesmente uma forma de adoração ritual, mas toda uma sensibilidade e padrão de vida baseados em valores finitos e na conversão de coisas criadas em absolutos divinos. Portanto, na Bíblia, afastar-se dos ídolos envolve a rejeição da cultura que os ídolos produzem. Deus diz a Israel que eles devem não só rejeitar os outros deuses das nações, mas também não imitem as suas práticas, entre aspas, em Êxodo 23, 24. Não há como desafiar os ídolos sem fazer uma crítica cultural, e não há como fazer crítica cultural sem discernir e desafiar os ídolos. Um bom exemplo disso é a pregação de Paulo em Atenas, em Atos 17, e em Éfeso, em Atos 19. Paulo desafiou os deuses da cidade de Éfeso e o que o levou a tamanha alteração nos padrões de consumo dos novos convertidos que transformou a economia local. Por sua vez, isso desencadeou uma insurreição promovida pelos comerciantes da cidade. Observadores contemporâneos têm notado com frequência que os cristãos modernos são tão materialistas quanto todas as outras pessoas em nossa cultura. Será que isso ocorre porque nossa pregação do Evangelho não inclui, como a de Paulo incluía, a exposição dos deuses falsos da nossa cultura? Identificando ídolos. Não estou lhe perguntando se você tem ou não deuses concorrentes. Presumo que todos os temos. Estão escondidos em cada um de nós. A questão é, o que fazemos em relação a eles? Como podemos nos tornar cada vez mais perspicazes em vez de permanecermos debaixo do poder deles? Como podemos ser libertados dos nossos ídolos a fim de sermos capazes de tomar decisões sensatas e sábias que sejam melhores para nós e para quem nos rodeia? Como discernirmos nossos ídolos? Uma das maneiras exige que prestemos atenção à nossa imaginação. O arcebispo William Temple certa vez disse: "Sua religião é o que você faz com a sua solidão."
Em outras palavras, o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram, sem o menor esforço, quando nada mais requer a sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada em que pensar? Você cria enredos potenciais relacionados com a sua ascensão profissional? Ou com bens materiais, como a casa dos sonhos? Ou com o relacionamento com determinada pessoa? 1 ou 2 devaneios não são indício de idolatria. Pergunte então, em que você habitualmente pensa para se alegrar e experimentar conforto na privacidade do seu coração? Outro modo de discernir o verdadeiro amor do seu coração é prestando atenção na maneira que você gasta o seu dinheiro. Jesus disse: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus 6, 21. Seu dinheiro é usado com mais facilidade naquilo que é o amor supremo do seu coração. Na verdade, a característica de um ídolo é você gastar dinheiro demais nele e precisar exercer seu autocontrole o tempo todo. Como Paulo escreveu, se Deus e sua graça forem o amor supremo da sua vida, você dará seu dinheiro ao ministério, à caridade e aos pobres em quantias extraordinárias, 2 Coríntios 8, 7-9. A maioria de nós, no entanto, tende a gastar demais com roupas, nossos filhos ou símbolos de status como casas e carros. Nossos padrões de consumo revelam nossos ídolos. Uma terceira maneira de discernir os ídolos funciona melhor para aqueles que professam ter fé em Deus. Talvez você frequente um lugar de adoração. Talvez tenha um conjunto completo e piedoso de crenças religiosas. Talvez esteja tentando com muito empenho crer e obedecer a Deus. Contudo, qual é a sua verdadeira salvação funcional no dia a dia? Para o que você realmente vive? Qual é o seu Deus real? Não aquele que professa? Uma boa maneira de identificar isso é verificar como você reage às orações sem resposta e às esperanças frustradas. Se você pede algo que não recebe, talvez fique triste ou desapontado. Depois, segue em frente. Ei, a vida não acabou. Isso que você pediu não é o seu Senhor funcional. Mas quando ora e trabalha por algo que não alcança e você reage explodindo de raiva ou com desespero profundo, então pode ser que tenha descoberto o seu Deus verdadeiro. Como Jonas, você sente raiva suficiente para morrer. Um teste final se aplica a todo mundo. Veja quais são as suas emoções mais incontroláveis. Como o pescador em busca de peixe sabe que deve ir onde a água está mais turbulenta, procure seus ídolos no fundo das suas emoções mais dolorosas, em especial aquelas que nunca parecem passar e que o motivam a fazer coisas que sabe serem erradas. Se sentir raiva, pergunte: tem alguma coisa importante demais para mim envolvida nessa história? Algo que preciso ter a todo custo? Aplique esse mesmo processo a situações de grande medo, desespero e culpa. Pergunte-se: estou como todo esse medo porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que considero uma necessidade, mas não é? Sou tão crítico comigo mesmo porque perdi ou fracassei em algo que considero uma necessidade, mas não o é? Se você trabalha em excesso a ponto da exaustão por causa de uma atividade muito intensa, pergunte-se: sinto que tenho de ter isso para me sentir realizado e importante? Ao fazer esse tipo de perguntas a si mesmo, ao arrancar suas emoções pela raiz, por assim dizer, você sempre descobrirá seus ídolos agarrados a elas. David Powlison escreve: a questão mais básica que Deus propõe a cada coração humano. Alguma coisa ou alguém, além de Jesus, o Cristo, tomou conta da confiança, da preocupação, da lealdade, do serviço, do medo e do deleite funcionais do seu coração? Dúvidas trazem alguns sistemas de ídolos das pessoas para a superfície.
Para quem ou o que você se volta quando quer estabilidade, segurança e aceitação para o sustento da vida? O que você realmente quer e espera da vida? O que o deixa feliz de verdade? O que tornaria você uma pessoa aceitável? Onde você procura poder e sucesso? Essas perguntas ou outras semelhantes conseguem expor a verdade sobre nós, se servimos a Deus ou a ídolos, se procuramos a salvação de Cristo ou a de falsos salvadores. Substituindo ídolos. Na carta aos Colossenses, Paulo exortou seus destinatários a eliminar os desejos perversos do coração, incluindo a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3, 5. Mas como? Paulo explicou isso nos versículos anteriores. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês, pois, morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Colossenses 3, 1, 5.